Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Os Executivos. Você já sabe que aqui a gente traz vida real. E hoje nós estamos trazendo uma história que é incrível, inspiradora ao máximo. Porque você vai entender que na vida nada é fácil e que tudo aquilo que é conquistado com muito esforço, muita resiliência, muito foco, é isso que vale a pena na vida. Porque a gente tem que ser sempre hoje melhor do que a gente era ontem. E é isso que a gente traz hoje com a história da Cláudia. Cláudia Martins. Esse podcast é patrocinado pela DGA. DGA é uma empresa de contabilidade que tem foco nacional e internacional. Ela atua no Brasil e em mais de 10 países, inclusive com escritório nos Estados Unidos. A DGA faz BPO contábil, fiscal, folha de pagamento, BPO financeiro, faz planejamento tributário, planejamento sucessório e atua com multinacionais. É a empresa que você precisa para cuidar do teu negócio. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado por você estar aqui. Obrigada, eu que agradeço. Que abertura incrível. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Já sou uma fã do seu podcast. Obrigado, puxa, que legal. Já assisto alguns e realmente agrega muito. Parabéns pela sua iniciativa e pelo seu trabalho. Obrigado, Cláudia. Obrigado. Eu que agradeço você estar aqui, porque eu sei que tempo para executivo é sempre um desafio. E a gente tem desafiado muitos executivos a virem contar a sua história aqui, porque a gente quer contar a história real aqui, né? Eu brinco que hoje tem muito empresário de palco que fala coisas que nunca fez na vida prática. Aqui a gente traz uma série de empresários que passaram histórias lindas durante a vida, desafiadoras de muitas maneiras, de muitas formas. E a sua história eu já conheço um pouquinho, porque a gente conversou antes, né? E eu acho a tua história, assim, um negócio incrível, que vale muito a pena compartilhar. E eu acho lindo quem tem orgulho da sua história. E você é uma pessoa, claramente, nitidamente, você tem orgulho daquilo que você fez, do que você conquistou, de onde você saiu, e de estar aqui hoje contando isso para a nossa audiência. Então, Cláudia, em vez de eu ficar contando aqui quem é você e lendo um pouquinho do teu currículo, eu queria jogar a bola para você já, e queria que você contasse quem é a Cláudia, mas antes de contar quem é a Cláudia hoje, eu queria que você contasse de onde a Cláudia veio, como é que a Cláudia começou, porque essa história para mim, ela é inspiradora, e eu acho que pode ajudar muita gente que está ouvindo, que está passando às vezes um momento difícil na vida. Até outro dia eu estava conversando com esses meninos que estão aqui atrás, e eles estavam preocupados com algumas coisas que estavam acontecendo na vida deles, e eu falei assim, relaxa, foca, porque a vida é assim mesmo, e isso passa. Então, Cláudia, conta pra gente, com orgulho da tua história, que eu acho linda a tua história. Não, com certeza. E realmente, viu, falando pra vocês, tudo passa, tudo é passageiro. E eu acredito muito que todos os desafios da nossa vida, eles sempre têm um porquê, eles sempre vão agregar alguma coisa. Meu nome é Cláudia Martins, ele não quer que eu fale, né, como eu estou hoje, mas graças a Deus se eu estou aqui nos executivos é porque eu dei certo, né? E eu digo que eu sou um milagre realmente, porque eu vim de uma família muito humilde, na realidade uma família não, né? Somente a minha mãe, né? Então a minha mãe me criou sozinha. Então imaginem isso, há 45 anos atrás, eu já entreguei minha idade aqui, há 45 anos atrás, se hoje para a mulher já é tão difícil, imagina há 45 anos atrás. Então a minha mãe passou por muitas dificuldades de fome mesmo. Minha mãe era uma feirante, Feira Livre de São Paulo, e praticamente eu nasci numa feira, literalmente. Quando a minha mãe estava em trabalho de parto, foi na feira. Né, os amigos ajudaram ela a desmontar ali as barracas, encheu o carro dela, Brasília, toda arrebentada, e ela foi sozinha para o hospital. Imagina, já nasci nesse movimento. Imagina como que eu sou hoje, né? Então, a partir dali, eu sempre com a minha mãe, junto com ela, porque até então ela não tinha com quem deixar, né? A família dela é toda do Nordeste, de Recife, e ela veio para cá para tentar a vida em São Paulo. Né? Então, a partir daí, foram desafios atrás de desafios. Você não conhecia teu pai, você me falou, né? Eu vim conhecer meu pai já com 25 anos. Nossa. Eu não o conheci. E a minha mãe, assim, sempre vendedora nata, né? Imagina, a rua e a feira é a própria MBA em vendas.
E com isso, como a minha mãe não tinha com quem deixar, né, me deixar, ela sempre me levava para a feira. E eu fui criada na feira. E ali já começou o skill da comunicação. Então eu lembro que eu com 4 anos, que aí a partir dos meus 4 anos que eu tenho bastante lembrança assim, da minha vida. Eu lembro que eu andava de barraca em barraca, né, na feira, conversando com todo mundo já me conhecia na feira. Ah, filha da Madalena! E eu adorava comer tomate. Então eu me lembro claramente que eu adorava a feira, a barraca que mais eu parava era a barraca de tomate. E saía conversando, eu amava aquilo. E muito comunicativa, né? Acredito que aí já começou, né, a minha paixão por vendas. Depois disso, a gente sempre passando muitos desafios, eu não vou poder contar muito aqui em detalhes, mas eu tenho um projeto, inclusive, para lançar um livro sobre a minha história em detalhes, porque eu quero motivar, né, pessoas que vieram do nada, vieram de uma família desestruturada, vieram de um improvável e acreditam e elas acham que a vida delas também tem que ser assim. Então eu tenho esse propósito, né, de mostrar para as pessoas que ela pode mudar a sua história, né, pode mudar aquele ambiente. Ah, porque é culpa do governo. Ah, porque eu não tive oportunidade. Eu sou uma pessoa que menos tive oportunidade. Só que meu prazer por estudo, né? Então, desde quando eu entrei na escola pública, né, escola da periferia, eu já adorava estudar e procurava já ser a melhor aluna da sala. Até que teve um dia, olha que interessante, lembro do dicionário Aurélio, você lembra? Sim, claro. Eu ganhei um usado, porque não tinha condições de comprar os livros, então minha mãe conseguia todos os livros usados. Então ele estava bem rasgadinho, esse dicionário Aurélio, e quando a gente começou a aprender o significado das palavras, e eu li nesse livro, no Aurélio, pesquisei sobre felicidade. Eu me lembro até hoje, eu estava na sala de aula, aquela escola bem humilde, né? Me lembro do escola ambiente, pública, escola pública bem humilde, a parede me vem claramente de como era o ambiente ali naquele momento, a parede inacabada, e eu vi o significado de felicidade. Aí eu falei assim, eu não sou feliz então. A partir dali, eu falei assim, o que eu preciso fazer para ser feliz? E comecei com 7 anos, né? Primeira, segunda série, já lendo. Eu falei assim, o que eu preciso fazer? A partir dali, tudo mudou na minha vida, no meu mindset, no sentido de como eu posso olhar para o lado bom das coisas. Depois eu li aquele livro Poliana, né, foi um dos primeiros livros que eu li, e aí eu falei assim, pronto, já quero ser igual a ela, porque ela também tinha uma vida de muitos desafios. Eu falei assim, ela ainda é pior do que eu, porque nem mãe ela tem, então eu já tenho que agradecer, porque mãe eu tenho. Né? Então, a partir dali, eu comecei, e tenho até hoje, viu, Douglas? Até hoje eu passo pelo caminho, já olhando como ela passava pela estrada, olhando, ai, que essa florzinha tá nascendo hoje. Meu marido, minha filha, eles até brincam comigo quando a gente vai viajar, né? Que eu sou a mais animada, que olha os perrengues, tudo. Eu falo, nem ligo. Legal. E a partir daí, né, eu comecei a me revoltar por aquela história. Então a gente chegou a morar em barraco mesmo, assim, de madeira, onde a gente viria as festas, só que era alugado. Até que a gente foi despejada, eu e ela fomos despejadas desse barraco, minha mãe não estava conseguindo pagar, e um amigo dela falou assim, ela foi conversar com um amigo que trabalhava num clube em Caieiras, né, em Caieiras, e falou assim, Madalena, eu não posso deixar você ir com essa menina pra rua, mas eu tenho até vergonha de te falar, mas nós temos um quartinho de limpeza, só que, Madalena, quando chove, molha tudo lá, o quartinho é escuro, é mofado, mas é melhor do que você ficar na rua com essa menina. E nós fomos para esse quartinho de limpeza. Em que momento aconteceu isso da sua vida, Cláudia? Eu adiantei um pouquinho a história do Aurélio, mas foi um pouco antes, eu tinha uns 5 anos. Tá? E me lembro, como eu disse, eu comecei a lembrar bastante com 4 anos da minha história, eu me lembro claramente de quando nós morávamos nesse clube. E olha que incrível, eu adorava, por quê? Eu tinha as piscinas à minha disposição, eu passava por debaixo da catraca,
e nadava todo dia nas piscinas, e eu adorava o dia que ia chover, Douglas. Quando eu via tudo escurecendo, eu falei, no final da tarde, que bom que hoje vai chover. Porém, minha mãe sofria. Então nós tínhamos aquela mesa azul, aquele pé de ferro que ela estendia, né? Aquela geladeira que dá choque, toda descascada. Me lembro do ambiente claramente. E aquele sofá, que ele virava sofá-cama. Né? Não sei se você é da minha época, mas quem é da minha época vai lembrar desses objetos. Sim, eu lembro. Que o sofá você levantava... Eu sou de uma época anterior à sua ainda. Então você lembra desses objetos. Sim, eu lembro. Então eu me lembro claramente desses móveis. E a minha mãe, ela estendia a mesa, abria o sofá-cama e a gente dormia debaixo da mesa. Porque pingava tanto. Era dessa altura de água que ficava. E eu olhava assim à volta e eu me divertia. Hoje eu sou mãe, eu vejo o quanto a minha mãe estava sofrendo ali, né? E eu me divertindo, porque bom, né? a gente estava dormindo debaixo da mesa e que era divertido ver as goteiras todas em cima da cama, da mesa. Então foi um episódio assim bem marcante essa parte. E até, né, voltando... Que bom que você se divertia, né? Não que a situação era bacana e tal, mas pelo menos você encarava de uma forma positiva aquilo. A criança. Eu digo que muitas das vezes a gente tem que ter essa pureza diante dos problemas. Por que a gente perde? Né? Não deveríamos de perder essa pureza. Era um problema enorme, mas eu não enxergava como um problema, eu enxergava como uma diversão de dormir debaixo da mesa, de fazer a barraquinha. Então, acredito que a vida, ela nos coloca várias limitações que, de fato, a gente tem que relembrar. Da nossa essência. Da nossa essência. Sensacional. Bom, aí você teve todo esse episódio, aí você tem ainda um episódio quando você tem que parar de estudar, né? Sim. Esse episódio foi bem traumático para mim. Como eu disse para vocês, eu amava estudar, era sempre uma das melhores alunas da sala. Mas eu, com 13 anos, a minha mãe, depois da feira, ela foi trabalhar na 25 de março, barraca de rua, e muitas vezes informais, tinha que sair correndo do Rapa, mais ou menos assim, eu saía correndo com ela, nesse nível. E só que quando eu tinha 13 anos, a minha mãe, ela ficou doente, e eu não sabia o que era, hoje eu sei. Ela ficou em depressão, mas ela falava que estava com dor nas costas. Então ela não levantava, ela chorava muito, ficava no escuro, e eu comecei a estranhar tudo aquilo. Eu falei assim, porque a minha mãe é muito guerreira, muito forte, né? E a depressão... Ela caiu em depressão. Caiu em depressão. E eu falei assim, o que está acontecendo com a minha mãe? Estranhei muito, até que um dia eu cheguei da escola à noite, estava estudando à noite, e não tinha nada para comer. Literalmente eu fui dormir com fome, e ela também emagrecendo, não comendo. Eu falei assim, eu preciso mudar isso. Eu tenho que ter uma atitude. Aí eu fui com 13 anos? Com 13 anos. Aí eu fui para casa de uma amiga, acordei cedo, fui para casa de uma amiga, e falei assim, você me empresta o dinheiro da passagem de ônibus? Eu preciso ir lá na 25 de março falar com os amigos da minha mãe. E aí eu fui, e cheguei lá, um amigo dela, que tinha uma loja de bijuteria que ela comprava para revender. Eu falei assim, olha, minha mãe tá doente, ela não levanta da cama e a gente não tem nada para comer. Eu vim aqui pedir trabalho. E aí, você não foi pedir dinheiro, você foi pedir trabalho. Trabalho. Eu fui trabalhar. Eu falei assim, eu preciso trabalhar. Eu saí cedo já com isso na minha mente. Porque olha a referência que eu tinha da minha mãe. Claro. De muito tempo. Como que a gente consegue o dinheiro? Trabalhando. Então eu falei assim, eu preciso ir trabalhar. E eu fui pedir um emprego, pedir um trabalho. E no primeiro dia ele já ficou ali claro para fazer bijuteria. Gente, eu sou péssima em trabalhos manuais. Péssima, mas foi meu primeiro trabalho fazendo bijuteria. Eu falei, só que tem uma questão. Você vai ter que me pagar por dia. Se você puder me pagar pelo dia, porque eu preciso comprar a comida. Então eu me lembro como se fosse hoje, meu primeiro salário de trabalho foi para ir no Carrefour. E a partir daí não parei mais, Douglas, não parei mais. E a partir desse momento eu comecei a sustentar literalmente a minha mãe. Então eu fui trabalhar em loja de rua como vendedora, depois eu fui trabalhar em shopping, até que começou uma ascensão bastante interessante, boa para mim na área de vendas, nas lojas de shopping.
E até que a minha última trajetória em loja de shopping foi para a implementação da Giorgio Armani no Brasil. Como eu era sempre uma das melhores vendedoras dos grupos, eles me selecionaram, né, os melhores vendedores do grupo de todas as lojas de shopping para fazer o lançamento da loja na Oscar Freire. Tá, vamos encapsular isso aqui um pouquinho. Você quer dizer, você deu um salto enorme, né? Do receber no dia para comprar comida para implantação da Giorgio Armani no Brasil. Aí já foi, né? Eu queria pegar essa cápsula do tempo aqui e entender o que a Cláudia fez durante esse tempo aqui que transformou a vida dela. Como é que foi isso? Vendas, ok, mas o que exatamente em vendas? Quais eram os skills que você desenvolvia que te fazia ser melhor do que o resto? Qual que é o segredo, Cláudia? O primeiro lugar é uma palavra que ela pode ter vários sentidos, bons e ruins, mas foi revolta. Foi revolta de viver aquela situação, de passar dificuldade, de passar muitas limitações, né, de ver outras pessoas que tinham uma vida totalmente diferente da gente. Então eu falei assim, então eu quero conquistar essa vida diferente. Então eu decidi mudar a minha história. Eu decidi. Foi uma escolha que você fez? Foi uma escolha. Intencional? Com certeza, até hoje. Eu decido mudar algumas... Obviamente, tem muitas questões que a gente não pode mudar, que estão externas, mas a gente pode mudar a nossa mente. O que está no nosso poder, a nossa maneira de pensar. Tá. Então eu decidi sair de um ambiente, eu falei, não quero pensar em escassez e quero olhar para um ambiente de prosperidade. E como que eu vou conseguir esse ambiente de prosperidade? O que eu devo fazer? Trabalhar, estudar, buscar fazer o meu melhor, buscar ser uma pessoa melhor a cada dia. Como eu posso ser melhor? Isso é meu lema para a minha equipe hoje, para as pessoas que estão à minha volta, para minha filha. Como que eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem? E aí eu faço uma temática mesmo, né, de como, tá bom, se eu melhorar um pouco então eu vou fazer uma reflexão a cada 2 meses. Então imagina o ano que vem como eu vou ser muito melhor do que hoje. Você tá me trazendo uma lembrança assim inacreditável, porque eu prego isso muito para os meus alunos, né? Eu digo assim, gente, vocês querem mudar o status de vocês não vão fazer isso, vocês não vão dar um grande salto, né? Acontece com algumas pessoas, até acontece, obviamente, não sei se é sorte, se é preparo, enfim, mas faça mudanças incrementais todos os dias. Eu falo para eles assim, olha, o efeito de 1% ao dia, ao longo de um ano, você multiplica por quase 38 vezes aquilo que você... É poderosíssimo, não é? É poderoso. Assim, o efeito incremental de forma exponencial é uma coisa maluca. E você está mostrando exatamente... A tua mentalidade era exatamente essa. Ou seja, eu vou incrementar um pouquinho todos os dias, mas quero melhorar hoje aquilo que eu era ontem. E assim sucessivamente. E isso essa cápsula que eu estou chamando aqui é o que transformou a tua vida. De forma exponencial. Principalmente Quanto tempo levou isso? Você diz com relação... Dos 13 anos... Pro corporativo? Até você ir pro corporativo, quantos anos levou isso? Porque, veja, você saiu de uma situação de fome com 13 anos, não foi isso? Sim. E ali com quantos... Já uma situação bem precária. Bem precária anterior, mas tudo bem. Mas você chegou num pico ali que era, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar eu e minha mãe, porque ou eu sustento ou a gente vai morrer de fome. Sim. Então você toma uma decisão aos 13 anos e diz assim, a minha mentalidade vai ser construção de forma sistemática daqui para frente, eu vou pensar positivo, eu vou focar nisso de forma incremental todos os dias. Quando você implanta Dior, né? Você falou não. Que a última loja que o último projeto foi o Giorgio Armani. Giorgio Armani, desculpe. Quando você implanta Giorgio Armani, quantos anos você tinha aqui? Eu tinha 19, 20 anos. Quer dizer, dos 13, em 7 anos você mudou radicalmente. Com 20 anos você estava implantando loja da Giorgio Armani. Sim, com 18 anos eu comprei meu carro. Né? Com 18 anos você comprou um carro. Anos, eu que já... E você sustentava a tua mãe, sustentava tudo? Tua mãe voltou a trabalhar ou não voltou nesse período? Não, minha mãe não voltou mais a trabalhar. Ela fazia alguns bicos, né? Que minha mãe, do jeito que ela era, não conseguia ficar parada.
E eu até queria, inclusive, minha mãe, infelizmente, ela é falecida, mas por muitas vezes eu falei assim, mãe, você não precisa trabalhar, você não precisa fazer mais nada, né? Quando eu já estava empresária, enfim. Então eu sustentava ela em tudo, assim, até ela falecer. Com quantos anos ela faleceu, Cláudia? Ela faleceu com 75, foi em 2019. 19. Acredito que ela foi ali bem no início do Covid. Na época eu não sabia, falava-se que era pneumonia, enfim, mas hoje, sabendo de todas as informações, infelizmente acredito que foi Covid. Realmente, voltando à sua pergunta, foi uma trajetória exponencial. E muito, acredito, devido a esse mindset que eu comentei com vocês, de como eu vou ter estratégias para que eu atenda melhor o meu cliente, para que eu surpreenda os meus líderes aqui no meu trabalho, as pessoas que estão à minha volta. Então eu tinha um planejamento mesmo, pessoal, só que eu não tinha referências, essa questão de mentoria como tem hoje, não tinha o YouTube, podcasts maravilhosos como o Executivos, não tinha na época. Então eu me esforçava bastante, até muito mais do que hoje, né? Nós temos na palma da mão a possibilidade de estudar, então antes o esforço era muito maior. E como é que você voltou a estudar depois que você teve que parar? Eu parei, eu só voltei no corporativo. No corporativo. Depois dos 20 anos. Acho que um ponto relevante aqui, né, do skill, foi muito a questão de aprender olhando à sua volta, aprender com os outros. Isso, desde quando eu comecei a ir para a rua, a trabalhar, eu falei assim, como é que eu faço? Porque eu vim de uma família totalmente destruturada. Minha mãe estudou até a 4ª série. Então eu já tinha isso desde a escola, de que eu tinha que me virar. Minha mãe nem sabia quando que ia ter prova, que nota que ia tirar. Então, só que eu buscava absorver tudo da professora. Absorver de um vendedor que estava comigo, de um colega, do meu gerente da loja. Até com os próprios clientes, como me portar. Porque você imagina, até eu ir para Oscar Freire, uma pessoa que veio da favela, como iria se portar atendendo clientes milionários? Isso eu passei a aprender até com os meus clientes. Meus clientes me ensinavam. E eu tinha um líder, que inclusive ele era muito bravo comigo, mas foi ótimo. Ele me chamava atenção, ele assim, tinha vezes que ele me humilhava, eu fui bastante humilhada, né, na minha trajetória. E imagina, pessoa que é pobre, não é ouvida. Mas aí você sempre tirou de letra isso, porque você sempre converteu todas as dificuldades em energia para você se transformar. Foi isso que você fez. Exatamente. Então aquela humilhação era mais servia uma de revolta. Força. Mais uma força. Entre aspas, mais uma força para que eu mudasse aquela situação. Eu falei assim, então ele não vai mais me chamar atenção dessa forma. Eu vou melhorar e eu vou mudar. O que é que ele está me chamando a atenção? Tá, vou aprender, vou gravar. E com isso eu ia melhorando, observando como ele atendia os clientes, como ele se portava. Então eu fui aprendendo com as pessoas à minha volta, erros e acertos. Sensacional. Buscava aprender. Bom, uau, eu tô até perdi o fôlego aqui. Bom, você sai então dos 13, de uma situação bem complexa, exponencialmente, você foca em tudo aquilo que você precisa mudar, mesmo com muita dificuldade, você trabalha muito tal, com 19, 20 anos você está no corporativo. E foi vendas que transformou a tua vida. Totalmente. E daí pra frente, como é que foi? Porque eu quero explorar muito, na segunda parte aqui da nossa conversa, eu quero explorar muito isso, né? Vendas, vou deixar para falar na próxima parte, mas assim, vendas é uma coisa que faz parte de qualquer negócio no mundo, né? Eu quero saber como é que você, focada em vendas, dali para frente, como é que isso transformou e como é que você chegou do corporativo a hoje a ter a sua empresa, né? Hoje você é casada, tem uma filha, Sim. Tem uma filha que estuda numa das melhores escolas do Brasil hoje, Sim. Né? Graças ao teu esforço, provavelmente. Como é que foi essa segunda etapa da sua vida? Essa segunda etapa foi também uma decisão de que eu queria muito voltar a estudar.
Tá. E eu trabalhava nas lojas das 10 às 10, de segunda a segunda. Às vezes eu trabalhava 3 meses sem tirar uma folga. Direto. Direto. Até que teve um dia, Douglas, que eu tava de folga, depois de 3 meses eu peguei uma folga e eu tava andando com o meu carro ali na República do Líbano e eu comecei a ver o pôr do sol, assim, lindo, aquelas árvores na República do Líbano. Eu parei assim no farol e eu fiquei assim, meu Deus, que lindo o pôr do sol. Eu trabalhava em shopping, Não vi o pôr do sol. não vi o pôr do sol. Eu falei assim, gente, isso é básico. E eu tô aqui sentindo falta e extasiada de ver o pôr do sol depois de 3 meses, né, trabalhando direto das 10 às 10, segunda a segunda. Então eu não queria mais esse fluxo, por mais que eu estivesse já, para minha história de muita escassez, eu já estava ganhando bem, e bem, né, uma trajetória financeira já também exponencial. E aí veio a vontade de voltar a estudar, só que eu tinha que voltar por corporativo. Aí eu fiz supletivo, tá, para poder, né, tirar o atraso. E foi quando surgiu a oportunidade, através de uma indicação do meu ex-marido, pai da minha filha. Um cliente dele, ele vendia carro, e um cliente dele falou que estava precisando, ele era gerente, e estava precisando de uma vaga na Daveni. Só que era para ganhar 1/3 do que eu ganhava. Imagina. Aí eu falei assim, mas tudo bem. Eu já estava, meu ex-marido, inclusive, já poderia me ajudar. Tá, mas estava casada nessa época com o teu ex-marido? Ainda não. Ainda não. A gente estava já prestes a casar, mas ainda não. Tá. E aí eu falei assim, eu vou arriscar. Eu vou pro corporativo, porque eu quero aprender. Mesmo com redução, você foi em função do aprendizado. Tá. E com o sonho de voltar a estudar. Legal. E aí eu me lembro como se fosse hoje, lá no RH, ela descobriu que eu não tinha faculdade e a vaga era para contratar com faculdade. E aí eu assumi um compromisso com ela, falei assim, não pode acreditar que eu vou fazer e você vai ter orgulho de mim. E aí ela falou assim, Cláudia, assim, pode confiar em mim. E aquilo foi um outro desafio. E uma outra entrega. Aí você foi para a Daveni. E aí eu fui para a Daveni, na Daveni foi uma mãe para mim, que eu digo, porque me abriu todas as portas, né, no ramo que eu atuo hoje, que são as grandes redes de farmácias do Brasil, já para atender esse canal. Só que na época, o canal Farma era, assim, o patinho feio da indústria de beleza, porque representava o quê? 7% apenas dos cosméticos. Era literalmente remédio que se vendia-se na farmácia. E para a Daveni, o canal Farma era um grande problema. Porque é um canal... você entrou nesse canal? Entrei já para atender... Não, na realidade eu entrei para atender um canal que eles estavam chamando de canais alternativos. Tá. Que era para buscar novos negócios para a empresa. Então, para atender hospitais, atender conveniência. Então, era um canal de novos negócios que eles estavam buscando. Esse canal não deu certo. E eram 5 pessoas no meu departamento, eles mandaram embora, 5 pessoas, só ficou eu. E aí, como eles falaram, essa menina aí é persistente, vamos deixar ela. e aí, quando eles me colocavam... Aí só me davam problema, Douglas. Aí era assim, minha trajetória... Era só bucha. Só me davam problema. Só perrengue. Só perrengue. E aí, quando eles me colocaram para atender o canal Farma, estava também cheio de problemas. E aí foi quando eu comecei a trabalhar e a resolver os problemas, já começaram os desafios. Quanto tempo você ficou lá, Cláudia? Fiquei 8 anos. Na Daveni. Que é na época da Xuxa, na época... não foi bem na época da Xuxa, porque já estava separado a Daveni com a Monange. Com a Monange. Já estava separado. Então, mas era no auge da Daveni. Vendia-se carretas de leite de aveia... Porque o mercado, o mercado internacional não era tão aberto. Tá. Então, a Daveni dominava, né, o universo da beleza. Daveni, Monange, Rastro, né, quem lembra daquelas, né, aqueles memes, quando tem os produtos antigamente, eu fico lá só na nostalgia. E é bem nessa época. E foi uma época muito importante de aprendizados. E lá também, imagina... Douglas, eu saiu da feira, depois foi para o shopping, depois foi para o corporativo. Eu não sabia nem o que era e-mail.
Eu não sabia o que era todos aqueles termos do corporativo e eu ficava assim, meu Deus do céu, como é que eu vou aprender tudo isso? E aprendeu. E busquei, tive pessoas muito importantes que me deram a mão, como meu diretor na Davene, como uma amiga minha, que inclusive ela é minha amiga até hoje, a Selma Gola. Ela era gerente do administrativo, brava, pensa, porque eu falei assim, mas eu vou conquistar ela. E ela vai muito inteligente, ela era impecável, né, em tudo que ela se propunha a fazer. Eu falei, vou aprender, vou colar nela que eu vou aprender com ela. E assim, ela percebeu que eu queria aprender e começou a me ensinar muitas coisas. E eu comecei ali aprender muito sobre o mundo corporativo e principalmente o Canal Pharma, que abriu muitas portas para que eu empreendesse. Né? Inclusive foi uma indicação da Drogaria São Paulo, que foi um cliente, meu maior desafio quando eu comecei, porque tinha um comprador na Drogaria São Paulo, que eu acho até é muito importante até falar sobre ele, porque ele foi fundamental na minha carreira de aprendizado do mundo B2B, eu era só B2C, aí vai de uma hora para outra vai para o B2B, então ele era muito bravo, ele trabalhou 65 anos no grupo, na Drogaria São Paulo. Um comprador. 65 anos, toda a trajetória. Então ele era extremamente respeitado e todo mundo tinha medo dele. Todos os fornecedores tinham medo dele, porque ele era bravo. E na primeira vez que me colocaram para atendê-lo, era uma agenda de toda sexta-feira, e 10 horas da manhã, nunca mais eu me esqueço. Toda sexta-feira tinha essa agenda. E quando eu cheguei na primeira sexta-feira, fui toda empolgada, toda feliz da vida para conhecer o grupo da Drogaria São Paulo. Quando ele me viu na sala de recepção, quem é você? Aí estavam todos os fornecedores. Ele falou assim, eu sou a Cláudia. Ele falou assim, de onde que você é? Da Davene. Davene? Some daqui agora. Essa sua empresa, como é que tem coragem de mandar mais alguém aqui? Pode sumir daqui agora. Uau. Eu não vou te atender. Eu sem saber nada do que estava acontecendo, sei que eu fiquei tão assustada, desci as escadas assim, me lembro chorando, eu falei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas toda inocente, né, 20, 21 anos, toda... Eu falei assim, o que está acontecendo, meu Deus? Aí eu cheguei na Davene, foi que eles me contaram que eles estavam querendo uma troca, né, de toda uma carga que eles tinham comprado de um outro distribuidor. E eles já tinham comprado de um outro distribuidor. Um outro distribuidor. E só que a Davene realmente tinha, né? De fato, tinha a responsabilidade de trocar. E foi aí, nesse meu pitch, que eu consegui resolver a situação. Mas até aí foram 3 sexta-feiras indo, sem conseguir, porque eu estava tentando nos bastidores resolver, sem conseguir resolver, e ele... Mandando você embora. Mandando eu embora. Até que na terceira vez que eu fui, ele falou assim, você é cara de pau, né? Sou. Eu falei assim, você é cara de pau, você tá aqui de novo, vem aqui que eu quero ver o que você tem para me falar. E eu entrei na sala dele, aí eu falei assim, olha, eu ainda não consegui resolver esse problema, mas eu quero que você me dê um voto de confiança, porque eu vou resolver. E aí ele olhou assim para mim, e falou assim, me dá aí o seu... Ele estava precisando comprar, né? Porque já estava sem produto, porque ele não queria mais comprar, e Davene vendia muito. Quero ver aí os seus preços, me dá. Então, naquela época, era a pasta, com a tabela de preço, com os pedidos, a pasta. Abri a pasta, a hora que eu abri a pasta, tinha todas as tabelas. A de varejo, a de distribuidor e a do varejo farma. Só que a do distribuidor era a tabela menor. Ele olhou, eu abri a pasta, ele inocente. Abri a pasta, ele já olhou. Pegou qual? A do distribuidor. Eu quero esse preço. Eu quero esse aqui. Colocou mais um desafio no meu colo. E aí? Resolveu? E aí foi que na outra sexta-feira consegui trocar todos os produtos e consegui o preço que ele precisava. Mas demorou. Aí você caiu na graça dele. Pronto. Aí caí na graça dele. Legal. Ele me abriu todas as portas dentro da Drogaria São Paulo. E com diretoria, com todas as oportunidades. E foi a partir da Drogaria São Paulo que me indicaram para eu abrir a CM Impacta, a minha empresa. Ah, foi daí que surgiu a tua empresa? Surgiu através de uma indicação, né, na Nutrilatina. Quem não lembra também do Diet Shake,
O Linolém seca a barriga. Né? O Linolém, então, o emagrecedor Diet Shake, era um dos mais vendidos do Brasil. Eles já estavam posicionados em todas as principais redes de farmácias, só que eles estavam com um problema, novamente, dentro da Drogaria São Paulo. E aí o executivo da Nutrilatina perguntou se tinha um representante para indicar, e aí logo me indicaram. E quando eu vi esse projeto, eu já me apaixonei, e eu já estava mapeando, né? Eu fiz, dentro da Daveni, eu fiz a faculdade de marketing. Tá. Então por que eu escolhi fazer marketing? Porque ser vendedora é algo que eu sei que é meu dom, natural. E é o que eu quero continuar fazendo. Então qual é a faculdade que tem mais a ver? Marketing. Tá. E aí na faculdade de marketing eu me descobri. Eu falei assim, é isso mesmo que eu quero fazer, e concluí a faculdade, e eu já comecei a montar o meu business plan, e com isso mapeando as dores nessa intermediação do vendedor com a indústria e com o contratante. Tinha muitas dores aí, porque eu vi os representantes da Daveni ganhando bem, e a Daveni totalmente satisfeita. Eu falei assim, eu comecei a mapear isso, comecei a fazer meu business plan, até que surgiu essa oportunidade. Só que olha o outro desafio. Quando surgiu essa indicação, eu estava grávida de 5 meses. Qual o desafio de você empreender? Tá. Abrir a CM Impacta. Grávida de 5 meses veio essa oportunidade, Tá. que eu não podia perder. Uma oportunidade importante, de uma marca relevante, já em todas as... Eles sugeriram para você, abre uma empresa e você vai trabalhar... Abre uma empresa, já era para representação comercial. Legal. Na intermediação de negócios. E aí eu fui falar com o meu diretor na Daveni sobre essa oportunidade. Ele olhou para mim e falou assim, Cláudia, você está brincando? Você está grávida. Você está grávida de 5 meses. Como é que você vai sair da estabilidade do corporativo? Grávida, e para começar a empreender sem você saber quando que você vai ganhar. Outra, o seu marido também não está bem. Não, meu marido estava falindo. Ele tinha uma loja de carro, e foi bem naquela época, 2008, que o banco dos Estados Unidos... Sim, Lehman Brothers. Exatamente, faliu, e todos os financiamentos foram bloqueados. Imagina, 90% eram carros financiados. Uau. Das vendas. Mas aí você encarou. E aí eu falei assim, ele não deixou eu sair da Daveni. Ele falou assim, eu sei que você vai dar conta desse seu projeto em paralelo. Seu assim, projetinho. O seu projetinho paralelo, mas eu não vou deixar você sair. Eu não posso. Uma, você tá grávida. Outra, eu não posso perder você. Aí isso me pesou, né? Eu não posso perder você assim de uma hora para outra. Então, eu tenho certeza que você vai dar conta, olhando no meu olho. Douglas, que desafio. Assumi o desafio, mas trabalhei muito. Grávida. Trabalhei muito. 2 empregos. Meu marido falindo. E foi, assim, uma trajetória e de início de empreendimento... Desafiador. Você está há quantos anos com a empresa já, Cláudia? 17 anos. 17 anos. 17 anos. Uau! Bom, vamos para o segundo bloco agora. A sua história é incrível, né? Acho que tem que escrever um livro mesmo. Acho que é interessante. Isso porque eu falei bem por cima. Eu estou prolongando muito aqui. Vocês me chamem a atenção, pessoal. Não, eu acho assim... É importante dar essa introdução, porque eu acho que é importante para a audiência entender que tem muita gente, às vezes, que se bloqueia por dificuldades, né, e transforma a dificuldade no grande empecilho da vida dela. E eu acho que as dificuldades, elas vêm na nossa vida que é para a gente se superar mesmo, né? Uhum. Eu tenho uma frase que eu sempre usei comigo, eu digo assim, Deus testa a gente como testa o ouro, né? Quer dizer, fogo. É no fogo, é em alta temperatura, né? Então, assim, para ver se você realmente está preparado para aquilo que você se propõe a fazer, né? Tudo na vida é isso, é resiliência, é desafio, é você ser melhor todos os dias, melhorar um pouco daquilo que você era ontem. Eu acho que isso faz muito sentido na vida da gente. E você nitidamente sempre encarou as coisas dessa maneira. Mas agora eu queria explorar um pouco mais a questão do teu conhecimento técnico e da tua vivência na área de marketing e na área comercial. Sim. Porque eu estudei minha vida inteira, né? Então eu fui executivo de banco, hoje a gente tem a nossa empresa aqui, que a gente está há mais de 30 anos com ela. E outro dia mesmo eu estava conversando com alguns amigos e eu falei assim, poxa, a gente estuda a vida
inteira, muitas coisas técnicas, tal, que foi o que eu fiz, né? Minha carreira foi muito focada nisso, em estudo técnico e tal, para a gente chegar não no fim da carreira, mas do meio para frente da nossa carreira, o que a gente percebe é que a gente tem que virar vendedor. Porque assim, se você pegar um grande advogado de um grande escritório de advocacia, não sei o que, ele estudou muito, fez, nossa, né, especializações e tal, mas no final do dia ele tem que vender aquilo que ele faz. A gente é da área de consultoria, contabilidade, BPO e tal, a gente tem que se vender o tempo todo. Então todos nós, no final do dia, a gente precisa vender aquilo que a gente faz. Então vendas é um negócio que está intrínseco a todos os negócios, é o que gira a economia, né? E aí a gente se dá conta de que, puxa, tudo bem, vai ter talvez algumas posições muito específicas que o cara não precisa vender, mas eu digo para os empresários o tempo todo, né? Você está se vendendo o tempo todo, mesmo que você esteja numa posição técnica, você tem que se vender dentro da posição que você está, porque as pessoas têm que continuar comprando, né? Seja você ultra competente, mas você tem que se vender na questão de relacionamento, na questão de ser comprado, entre aspas, como alguém que está ali junto no negócio. Você, desde muito pequena, nasceu no meio de um ambiente de rua, de feira, que é venda na veia, né? Sim. Ou seja, é conquistar ali a pessoa que está passando ali para ela comprar. Criou toda essa estrutura dentro da sua vida, foi estudar e tal. Ensina pra gente como é que vende, Cláudia. Venda não é técnica. Tá, é o quê? É sensibilidade. É você perceber o seu ambiente, Tá. a sua volta. Só que, em primeiro lugar, você prestar atenção no seu cliente. Mas não tem processo? Venda não existe um processo? Eu quero te provocar, eu quero que você reflita um pouquinho. Eu sei que é isso que você está falando no começo, essa é a essência da venda, eu concordo com você, mas ao mesmo tempo existe uma organização e um processo. E aí eu queria te perguntar o seguinte, a Cláudia acha que qualquer um pode aprender a vender? Eu acredito. Que sim. Eu acredito que sim. Tá. Que se você estiver disposto, em primeiro lugar, a essa sensibilidade, Então a explica. empatia. Vamos entrar na sensibilidade primeiro, explica isso. Eu acredito que, em primeiro lugar, eu acho que é você se perceber, você estar presente, Tá. e aí você estar sensível para a dor do outro, para o problema do outro. E aí como que eu vou criar técnicas e processos para resolver essa dor? Então eu acredito sim que qualquer um pode aprender a vender, porque a venda, como eu disse, ela não é técnica. Depois ela pode ser. Depois já estudei muito sobre vendas, mas olha o meu caso. Inclusive quando eu estava fazendo o curso de marketing, que eu comecei a ver de uma forma técnica todas as estratégias, eu falei, mas eu já faço isso. Ah, esse é o nome para aquilo que eu já faço? Tá. Eu comecei a entender os nomes técnicos daquilo que você fazia por natureza. Agora, mas eu faço isso, eu faço aquilo. Então assim, é importante estudar para você poder entender esse processo. Tá. Mas eu acho que naturalmente a gente já consegue, né, ser um bom vendedor, entendendo a dor do outro e procurando uma maneira de ajudar. Então vendas é servir. Acho que todo mundo pode ter o dom de servir. Tá. É interessante porque eu entrevistei a Otávia esses dias e a Otávia falou muito disso, de servir também, né? Porque a Otávia é uma especialista em bolos e tal. E eu falei, se eu quiser montar um restaurante e tal, ela falou assim, primeira coisa que você tem que pensar é isso, né? Você está disposto a servir? Uhum. E no final da história, o restaurante é vender aqueles produtos, né? Você está vendendo a refeição, sim, vendendo aquilo. Então, legal, vendas é servir. Mas como é que a gente cria essa sensibilidade? Você falou que qualquer um pode aprender a vender, certo? Como é que a gente cria essa sensibilidade em alguém que não foi doutrinado ou foi ensinado desde pequena a ter essa percepção? Porque me parece que isso era natural seu, certo? Você desde pequenininha, você ia nas barracas e tal, quer dizer,
Isso era natural, seja por ver a tua mãe fazendo, seja o que for, mas me parecia um dom natural. Como é que desenvolve isso? Douglas, era natural porque eu estava naquele ambiente. Então eu fui criada naquele ambiente, então ficou natural para mim. Tá. Mas para quem não é natural, uma pessoa totalmente introspectiva, enfim, como que eu vou vender? Eu acredito que tudo começa com o autoconhecimento. Você se avaliando e você entendendo o que você tem de bom para oferecer. Se vendas é servir, eu preciso ser bom em alguma coisa para que eu sirva. Tá. Então começa por aí, no seu autoconhecimento. Mas você acha que essas pessoas têm que se expor a esses ambientes para poder se desenvolver? Sim, com certeza. Tá. Olha, eu me expondo desde indo convencer na barraca de tomate para eu poder ganhar um tomate para sem dúvida, sem dúvida, para comer. Então é isso. Tem que se expor, tem que ter esse ímpeto, né? Tem que tomar essa iniciativa. O primeiro passo, sempre todos nós. Aquele velho ditado, nem Deus pode fazer por você se você não fizer por você mesma. Tá, não, eu digo assim, porque e eu tô aqui pegando até uma consultoria sua, né? Porque assim, Nossa, imagina, pelo amor de Deus. Eu que peguei uma consultoria com ele aqui nos bastidores de tecnologia, que eu já aprendi um monte de coisas aqui. Não, eu digo porque assim, eu tenho muita facilidade de vender o meu negócio. Eu tô exposto ao meu negócio há muitos anos, eu conheço profundamente o meu negócio, então assim, eu tenho muita facilidade de vender o meu negócio. Mas quando eu tento fazer isso com outra coisa, eu sinto dificuldade de vender. Então, por exemplo, eu consigo vender, se você me colocar numa mesa para vender a DGA, que é a nossa empresa, enfim, BPO, contabilidade, essas coisas, eu sento, eu entendo a sua dor claramente e eu digo para você, posso resolver isso. Eu entendo a tua dor e trago a solução. Isso sempre funcionou para mim, para vender. É entender a dor do outro, como você falou, ter a sensibilidade de entender a dor do outro e eu, né, colocar aquilo que eu tenho de solução. Tem outras coisas que eu sei a solução, mas que eu tenho uma certa dificuldade de entender a dor do outro. Entendeu? Ótima, não sei se ficou entendi claro. claramente. Ótima pergunta, porque aí vem para segundo ponto para você ser um bom vendedor, que é você conhecer o seu produto. Se você vende muito bem a sua empresa, é porque você é um especialista no seu produto. Então, o primeiro é servir e depois conhecer muito bem, profundamente, o produto que você vai vender. E aí, com certeza, você vai conseguir vender com maestria. Então, mas olha só, eu acho lindo quando alguém que é especialista em venda fala esse tipo de coisa, porque para vocês é a coisa mais simples do mundo. Mas, né? Não é bem assim, não. Conhece o produto e tal, beleza. Vamos lá, eu tenho um produto que eu conheço profundamente, eu entendo a dor do cliente, mas o que acontece? Às vezes eu não tenho o traquejo de fazer com que aquela pessoa perceba os benefícios que... Eu conheço profundamente o produto que eu estou vendendo, tá? Então... Não é aquele primeiro que você falou da sua empresa que você vende? Não é aquele. É um outro. Tá. É um outro. Estou falando de um outro produto aqui, tá bom? Eu conheço profundamente o produto e toda vez que eu escuto o lead, o possível cliente, eu entendo, cara, eu entendo todas essas dores e tal, eu tenho todas as soluções para isso, eu consigo te ajudar assim, assado, mas eu sou muito pragmático. Pelo menos eu tenho sido muito pragmático nisso. E eu percebo que algumas pessoas que vendem coisas parecidas, né, elas têm uma técnica de colocação das coisas, das palavras, tem talvez um ritual ou um processo que é um pouco mais elaborado, que faz com que a pessoa compre com muito mais rapidez e facilidade, mais ágil, assim. Eu tenho uma dificuldade enorme. Eu falo assim, Cláudia, vou fazer aqui uma brincadeira. Cláudia, você tá com uma dor, tal. Aí você vem aqui e me conta, Douglas, eu tenho uma empresa assim, assim, assado, tal. Cara, eu entendo da tua dor, eu sei como é que... Eu posso fazer isso para resolver, eu te ajudo, porque eu já passei por isso, eu tenho esse processo, eu tenho isso. Você tá interessado? Eu vendo assim.
E a pessoa do outro lado, muitas vezes, se choca. Então, assim, eu não acho que é tão fácil assim esse processo de vendas. Pelo menos para mim não tem sido. Eu tô tendo que reaprender um monte de coisa. Um monte de comportamentos, é isso que eu quero dizer. Que muitas vezes eu quero ser muito pragmático, muito direto e não funciona. Não é assim. Então, aí é isso que eu quero que você me ensine. Não é assim. É isso que você quer, eu quero que você ensine no podcast. Como é que é? Você falou uma palavrinha mágica. Comportamentos. Tá. Eu não acredito mais, assim, a minha opinião, Cláudia, tá? Inclusive, eu como consumidora não gosto que me vendam assim. Tá. Que eu percebo que tá tendo uma técnica, um processo, e a pessoa tá seguindo ao lead, agora eu vou fazer a prospecção. Seguindo a cartilha, tá. Eu não me sinto confortável. Tá. Que eu acredito que venda é confiança. É relacionamento. Venda é relacional. Tanto é que você tá vendo uma mudança importante, a Cláudia, né, da Cadiveu, que esteve aqui, falando sobre a mudança de comportamento, de como ela está fazendo no marketing dela para impactar com as influencers. Porque não está dando mais certo. Sim, sim. Aquela influencer que anuncia um monte de coisa que a pessoa sabe que ela está vendendo. Que ela está vendendo e muitas vezes nem está usando. E olha o exemplo que ela deu. A influencer que não é influencer. Pessoas normais. Por quê? Porque existe verdade. Existe transparência. Então, eu acredito que esse é um caminho de comportamento do vendedor que ele deve ser muito visto. Como que, independente, lucro, dinheiro, é consequência. Como que eu vou ter um comportamento aqui, o one-on-one? Como que eu vou ter um comportamento de entender a sua dor, de relacionamento, de te conquistar? Eu acredito muito nesse Como é que você aplica isso no teu negócio hoje? Porque assim, eu fico imaginando num processo porque você tem uma empresa hoje que representa várias marcas, é isso, né? Sim, a CM Impacta hoje, posso? Claro, por favor, faça o teu pitch de vendas aqui, que eu quero aprender como é que faz, inclusive. A CM Impacta, dentro do nosso ecossistema, começou com a representação comercial, que é o nosso pilar, mas dentro do nosso ecossistema, hoje nós temos algumas entregas de serviços agregados que fortalecem a venda, como a consultoria de marketing, onde a gente ajuda empresas, principalmente marcas nacionais e internacionais, a como se posicionarem no varejo brasileiro. O teu foco é varejo brasileiro farmacêutico, é isso? Sim, o foco é o Canal Farma, varejo brasileiro. Nós atendemos as principais redes de farmácias do Brasil. Raia, Drogazil, Drogaria São Paulo, Pacheco, Pague Menos no Nordeste, Panvel, ou seja, o Brasil inteiro nós estamos presentes em todos os estados brasileiros com as nossas marcas nacionais e internacionais. Que legal. Estamos com um projeto bem importante agora nesse momento de posicionar as marcas internacionais queridinhas, né, no online no Brasil. E nós que estamos posicionando no Canal Farma algumas marcas asiáticas e marcas nacionais e dentro do nosso negócio uma participação bastante relevante de cabelos, produtos para cabelos. Então, o nosso dia a dia é bastante dinâmico. Imagina atender o Brasil inteiro com todas as suas particularidades. Inclusive, você esteve em Bolonha ano passado, na feira? Sim. E agora você está indo para a China, na feira da China. Sim, eu busco muito. Esse está aí, uma outra comportamento e técnica, né? E de buscar conhecimento, de buscar as tendências mundiais, para que eu seja relevante numa reunião com o meu cliente, entendendo as dores e trazendo soluções, não só que existe aqui como no mundo, como a Feira de Bolonha, na Itália, que é a Cosmoprof, que é uma das maiores feiras de beleza no mundo, e esse ano vai acontecer a Cosmoprof em Hong Kong, e também estarei lá, fora outras feiras, a PLMA, que é de marca própria, que acontece em Amsterdã, que nós também fazemos projetos de marcas próprias. Quem não conhece a marca Nides, é uma marca da Raia Drogazil, e também a gente tem alguns projetos da fábrica para... Você ajuda alguém a desenvolver uma marca própria hoje? Sim, também. Uma influencer, por exemplo, pode desenvolver uma marca e você que está por trás. Também, porque a gente tem o acesso a essas fábricas. Que tipo essa moça aí, Virgínia,
que hoje ferveu aqui, não sei o quê. Mas ela tem uma marca de coisa, alguém que ajudou ela a desenvolver a marca. Toda a construção de produto. E a nossa consultoria dentro da Semi Impacta, ela é muito voltada para o que vende. Tá. Porque muitas vezes a pessoa vai criar um produto, porque eu tenho um sonho desse produto, mas será que vende? Como que você vai introduzir esse produto no varejo? Você vai querer vender. Como que o B2C e o B2B vai entender o seu pitch? Qual a dor que você vai curar com o seu produto? Então a gente ajuda nessa trajetória também. Tá. Além da representação, a consultoria de marketing, trade marketing, projetos de marcas próprias e a importação e exportação. Se alguém quiser trazer um produto de fora para o Brasil, você seria um canal? Sim. Para introduzir isso dentro das redes? Das redes de farmácias. Legal. A gente faz essas marcas aí famosas no mundo, a gente que está por trás. E quando que você vai fazer projetos. o contrário? Quando que você vai começar a introduzir marcas nos outros países? Então, eu tive uma trajetória que eu tentei, para falar a verdade. Ah, é? Mas foi num momento muito difícil da minha vida. Mas qual momento não foi difícil na sua vida, Cláudia? Me conta aí. Mas eu tive um momento bem desafiador, que aí a Semi Impacta já estava, né, bem, e eu quis internacionalizar, ir para fora, e morei 2 anos na Europa para abrir a distribuição lá. Só que foi um momento, aí você vê, eu não estava bem. Então, não deu certo. Por isso que eu aprendi bastante com essa situação. Não vá fazer algo quando você não está bem. Você sabe que eu escutei uma frase hoje. Fica à vontade. Um pouco mais de água? Não, toma. A gente tá gravando, aqui é tudo ao vivo, é cores. Vendedor, gente, ó, tá aí, fala muito. E aí precisa beber água. Precisa tomar água o dia inteiro. Mas, vamos lá. Obrigada. Você sabe que eu escutei uma frase? Obrigado. Você sabe que eu escutei uma frase, hoje, você falando disso, eu escutei uma frase de um chinês que dizia assim: quando você está bem, você cuida de todos os problemas do mundo. Quando você não está bem, você só tem que cuidar de um. Que é você. Que é você. Sim. Porque essa é a prioridade. Muito sábio isso. É um chinês que parece ser muito sábio mesmo. E ele disse isso, essa frase, puta, é tão óbvio isso, a gente não para pra pensar nisso, né? Mas é isso, quando você tá bem, você cuida de tudo. Tudo acontece, você vai, você toca. Mas quando você não tá bem, você tem que parar com tudo e cuidar do único problema que é você. E se perceber, né, Douglas? E se perceber. Que você não tá bem. Porque você já viu aquelas situações de quando acontece um problema, acontece tudo junto? Acontece um monte de problema? É porque realmente você não recebeu, não resolveu, você não parou. Você não respeitou, né, as mensagens, né, que o teu corpo tá dando. Exatamente. E isso aconteceu comigo quando eu fui abrir a Semi Impacta. Cheguei a abrir. Por que Europa? Especialmente Portugal. Tá. Porque praticamente Portugal, eu fiquei impressionada morando lá. O quanto eles vivem a cultura do Brasil. Sério? O português? O português. É impressionante, assim. As músicas, os nossos produtos, as influencers. Eles vivem o Brasil. Tanto que vivem o Brasil. Então, isso é uma notícia nova para mim. Converse com qualquer pessoa que já morou lá, que é impressionante. Então, eles gostam muito, né, de tudo no Brasil. E, modéstia à parte, o Brasil é incrível em marketing e vendas, né? A gente é muito melhor que eles. E então eu decidi por Portugal, pela facilidade da língua e por ter já essa grande abertura dos produtos brasileiros. E cheguei a abrir, né, a distribuidora por lá. Cheguei a operar, só que logo eu tive um acidente, né, no esqui, na neve. E rompi meu joelho, acabou com o meu joelho, e com isso foram uma série de cirurgias. Então foram 3 cirurgias no joelho. Nesse meio de tempo, infelizmente,
eu voltava para o Brasil constantemente. Então, ninguém nem sabia que eu estava morando fora, para você ter uma ideia. Então, eu voltava, era ponte aérea, Brasil-Portugal. E voltava para cá de cadeira de rodas, de muleta. Então, foi muito, muito difícil, porque eu tinha que vir, porque eu estava conciliando a minha empresa aqui e abrindo lá. O teu marido trabalha com você, não? Não. Ele trabalha em outra coisa. Ele trabalha com carro. Tá, e aí ele também foi para Portugal junto? Foi. Tá. Ele foi junto, na época, para me ajudar. Tá. Nessa época, ele me ajudou nessa empresa. Então, ele ficava lá e eu voltava para o Brasil para conciliar a CM Impacta aqui. E aí, como eu estava te dizendo, começou uma série de desafios na minha vida. Até eu ter burnout, depressão, né, por conta de, imagina, eu sempre muito ativa, ansiosa, me ver numa cadeira de rodas, indo para as feiras, que eu vou toda hora de cadeira de rodas. Então, para mim, foi um baque emocional muito grande. E sem contar a fisioterapia, que eu passava muita dor. O baque emocional, você acredita que o baque emocional foi em função de você estar limitada que aconteceu isso? Ou por estar trabalhando de... Foi um acúmulo de... Foi um processo. O próprio acidente pode ter sido alguma coisa... Não, o acidente eu acho que foi estopim. Foi estopim. Foi estopim, porque antes eu tive burnout, tive burnout por, na realidade, uma infecção, né? Tive uma infecção nas vias aéreas, que eu fiquei um tempão tentando tratar e nada resolvia. Eu só vivia no pronto-socorro, gente. Eu já estava assim, ó, tomando antibiótico há uns 8 meses e nada resolvia. Até que teve um dia, e eu continuava, e me arrastando. Até que teve um dia que eu estava numa reunião no escritório e eu desmaiei na reunião. E aí foi quando uma amiga, né, falou assim, Cláudia, chega, vou te marcar vou te marcar uma consulta com o melhor infectologista aí de São Paulo. E quando eu cheguei na consulta, ele falou assim, você tem filhos? Eu falei assim, tem. Eu falei assim, então, você começa a rever o seu ritmo, porque seu nível de estresse está tão alto que está combatendo todos os antibióticos, imagina as suas células. Então, você vai sair daqui do consultório já internada, avise a sua família. Então, fiquei 4 dias internada, e aí nesse processo eu comecei a ter várias análises. Estava lá no hospital. Repensou a vida. Eu estava no hospital, não podia nem trabalhar. Onde eu estivesse, eu estava trabalhando. Só que eu não conseguia trabalhar, porque nem respirar direito. Tem até fotos. Esses dias eu estava olhando aí umas fotos, até me recordei de uma foto. Eu estava toda veia furada com máscara. Então, esses 4 dias me fez repensar muita coisa. Então, mudei meu estilo de vida e também com essa questão dos acidentes. E tudo junto, olha só. Foi o burnout, o acidente, minha mãe falece. Tudo junto. A vida vai dando sinais pra gente. Eu tive também o ano passado, mais ou menos nessa época aqui, de maio, entre abril e maio, eu passei um susto bem grande também, e de lá pra cá foi bem grande, assim, alguma coisa que aconteceu comigo que até hoje eu não sei direito o que foi. Os médicos não conseguiram identificar claramente o que eu tive, mas eu passei... Foi um mês, mais ou menos, assim, com dores terríveis no corpo inteiro. Cheguei a ficar 10 dias sem dormir e quase colapsei também. Uau. Foi pesado. E depois disso eu mudei meu estilo de vida, coloquei um desafio para mim de ir para academia, porque eu não sou um cara fã de academia, mas coloquei um desafio para mim, comecei a mudar o mindset também. Porque chega uma hora que o corpo berra, né? Sim. Chega uma hora que o corpo fala, você não vai parar? Então eu vou parar você. Né? É mais ou menos assim, né, que acontece. Com certeza. E isso foi incrível. Quando esses mesmos hábitos... É porque eu tenho impressão, não sei se você concorda, Cláudia, mas eu tenho impressão assim, que eu sempre trabalhei muito também. Eu sempre coloquei pra mim que a única força que poderia mudar a minha vida era o trabalho. Sim, eu né? também. Eu também passei por algumas situações desafiadoras na minha vida. Não que nem você superou todas, mas assim, eu passei algumas bem delicadas também. E eu sempre dizia assim, nada vai vencer a força do meu trabalho. Nada vence a força do meu trabalho. Eu sempre trabalhei muito, foquei, estudei muito. Sempre fui alucinado por estudar e trabalhar, porque eu sempre me achei burro. Uau, olha, eu me achava quem burro. Conversa com você hoje, se eu entrasse numa reunião
e eu não entendesse um termo, não entendesse de alguma coisa que estavam falando ali, eu saía arrasado de qualquer lugar, assim, e falava assim, tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar, tem que saber. Eu tenho que saber, porque se tem alguém que sabe isso, é porque eu deveria saber também, sabe? Eu sempre fui assim, me alucinado. Autocobrança. Autocobrança, assim, nível hard. E aí eu sempre estudei muito, e eu acho que assim, a gente cria um ritmo, né? Porque quando você tá com 20 anos nessa velocidade, nossa, você vai... vira foguete, né? E vai embora. 20, 30, 40. Puta, passou dos 45, assim, a coisa começa a falar. Sim. Desacelera, amigo, porque. Né, tudo bem, hoje em dia tem uma série de tecnologias, a gente estava falando um pouco de saúde antes, né? Tecnologia e tal, que vai aumentar a longevidade da gente, não tenho dúvida, mas eu acho que a gente precisa. Depois de uma certa idade, eu acho que a gente precisa respeitar algumas coisas, né? Não que eu vá parar de trabalhar, eu falo. Algumas pessoas já me perguntaram, né? Quando que você pretende se aposentar? Você tem um projeto de aposentadoria? Eu falei, cara, eu não vou me aposentar nunca. Se eu aposentar, eu morro. Eu também penso assim. Eu vou mudar o ritmo, provavelmente eu vou mudar o ritmo, eu vou desacelerar, mas eu quero morrer, literalmente morrer trabalhando, morrer fazendo coisa, morrer sendo útil. Porque se eu parar e ficar, agora eu não tenho mais o que fazer, eu vou ficar aqui fuçando na internet, vendo a vida dos outros, eu acho que eu morro... eu morro em alguns meses. No seu perfil, sim. No nosso, eu vou morrer em alguns meses. Então, assim. Já estou me identificando. Mas eu acho que a gente tem que respeitar, né? A evolução do nosso próprio ser, né? Agora, vamos lá. Puta, então, vendas, marketing, você fez marketing. E aí? Como é que você fez para inovar? Porque hoje você tem, então. Você tem muitos concorrentes na tua área? Sim, tem alguns ótimos, bons representantes, intermediadores de negócios. Tá. Sim, mas nós temos a honra, né? Eu digo isso que o mercado fala, né? Então não estou sendo aqui vaidosa, digamos. Não seja, você tem que ter... Cláudia, uma coisa que eu acho que a gente precisa perder, às vezes, assim, você precisa perder, não é perder a humildade, mas assim, é ter orgulho daquilo que você fez. Sim, obviamente, né? Eu tenho muito orgulho. Então mas eu tenho muito respeito também. Claro, sem dúvida. Pelas pessoas da minha área, mas o mercado fala que nós somos uma das melhores representações em intermediação de negócios do Brasil. Do Brasil. Dentro do Canal Pharma, que é a nossa especialidade. Tá, e qual que é o futuro do Canal Pharma? Como é que você está vendo tudo que está acontecendo? A gente estava falando um pouco de inteligência artificial antes de começar o bate-papo aqui. Eu sempre faço essa pergunta, eu tenho feito essa pergunta frequentemente a todos os convidados, né? Como é que você está enxergando essa nova era que está chegando da inteligência artificial? Porque eu entendo que isso vai impactar todos os negócios, invariavelmente. Como é que você está vendo isso na tua área? Na minha área, eu acredito, e o que nós já estamos vendo e presenciando, é a mudança do Canal Pharma para saúde, para prevenção da doença. Tá, para prevenção, então, quando eu comecei, há quase 25 anos atrás, lembra que eu comentei com você, era 7% a perfumaria, o resto era tudo remédio. Isso foi mudando. Tá. Né? Hoje tem um ambiente dentro da farmácia de buscar beleza, de buscar saúde, mas eu acredito muito que o futuro é sim a longevidade, as pessoas se preocuparem cada vez mais com a saúde física, com a saúde mental, e acredito que as farmácias serão agentes extremamente importantes nessa trajetória. Você está falando isso, eu nunca tinha parado para pensar, nunca tinha reparado isso, e você tem razão. Hoje, quando a gente entra na farmácia, por exemplo, eu frequento muito o Shopping Iguatemi. E tem a farmácia Iguatemi lá, acho que é isso que chama. O que menos tem é remédio, né? Então, agora você falou, eu nunca tinha me tocado disso. A gente entra na farmácia, o que tem ali é estética, é saúde, é beleza, não sei o quê. E remédio tá lá no cantinho, lá no fundo. Um balcãozinho pequeno lá onde tem remédio. Então, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? As farmácias realmente elas estão fazendo estão pivotando para isso, né? O universo da beleza. E como é que está isso em questões percentuais hoje? Porque a gente vê tanta indústria farmacêutica fazendo tanta campanha, tanta coisa, né? Você vê aí as grandes indústrias farmacêuticas, né? E
E eu não tinha parado para pensar nisso. E eu vejo muito aquele cara da CIMED falando, que ele fala, não, agora a gente vai entrar em suplemento, vai entrar nisso, vai entrar naquilo. Até cosméticos. Cosméticos. Exatamente. Então, quer dizer... Ele realmente, visionário como é... Esse mundo está mudando para isso. E como é que estão os percentuais? Como é que... Mas tudo bem. Você está falando de uma pivotagem de modelo de negócio e de percepção. Mas a inteligência artificial, tecnologia, como é que isso tá ajudando de alguma maneira? É isso que está influenciando? Eu não digo que é isso que está influenciando. Eu acredito que a inteligência artificial ela vem para acelerar o processo e ajudar em todas as etapas. Mas eu acredito que é a evolução da população. O Brasil até então era considerado um país jovem e a Europa um país envelhecido. Isso já chegou aqui. Então, em pouquíssimo tempo, nós seremos um país de mais idosos. Idosos não se fala mais essa palavra, a geração prateada. Ah, é? Mudou? Idoso, imagina, você vai gostar? Eu não vou gostar. Daqui a pouco eu tô idosa, não vou querer... Eu tô prateado já, ó. Pega aqui, ó. Tô tudo prateado aqui do lado. Eu também, ó. A gente disfarça aqui, tem as técnicas, tem a tecnologia. Essa nova, então. Aprendi mais uma. Eu sou da geração prateada. Eu vou falar pro meu filho que eu sou surfista prateado, pronto, ele vai ficar feliz da vida. Que graça. Não, realmente. Então, nós do marketing e do mundo das vendas, enfim, estamos tendo que entender esse movimento do nosso país para entregar produtos que esses consumidores já estão buscando. E a farmácia já entendeu isso já tem um tempo. Já tem um tempo. Então, a palavra da vez agora dentro do meu negócio é inovação, tendência. Por isso que eu tenho buscado bastante tendência de fora, porque é isso que as grandes redes de farmácias aqui no Brasil estão buscando. O que eu percebi do mercado, Cláudia, é assim, o mercado de luxo, eu acompanho bastante o mercado de luxo porque a gente atende bastante mercado de luxo aqui, né, na nossa empresa. E eu tenho percebido uma mudança no mercado de luxo, né? E o mercado de luxo, ele gera tendência muito forte, sim, né? Sim. E o mercado de luxo porque diz que agora o novo luxo agora... Experiência, né? É a experiência, é a saúde, é o se cuidar, né? É isso que agora vai virar a nova tendência de todo o mercado. E as marcas de luxo estão percebendo isso porque a experiência é algo que não dá para falsificar, inclusive, né? Sim. A experiência você ou teve ou não teve a experiência. Agora, quando você fala de produtos, os produtos são muito hoje facilmente são falsificados, enfim, né? Por conta disso. Eles estão migrando isso também. Você estava me falando aqui nos bastidores que você foi para Dubai há quanto tempo atrás? Ai, tem uns 3 anos. 3 anos? Uns 3 anos. E você foi no Museu do Futuro. Museu do Futuro. Logo quando estava abrindo ali. E lá tinha um andar inteiro só falando de saúde, é isso? Sim. Saúde mental. Eu fiquei impressionada. O Museu do Futuro aqui, para quem não foi, ele faz uma releitura de como vai ser o mundo em 2071. Acredito, 2070, não tenho muita certeza, mas acredito que é isso. O 71 tem alguma numerologia nisso? Não sei. Porque até eu não tenho certeza se é 2070 ou 71. Desculpa se eu estiver errando, mas sei que é... Algo lá. Em 70. Pô, 2070, se eu chegar lá, eu vou estar com 100 anos. Ô, louco. Uau, e do jeito que você está se cuidando, vai estar muito bem. Isso, tomara, né? E a tecnologia e tudo que está por vir, com certeza. Eu fiquei impactada, Douglas, porque quando você vai para o Museu do Futuro, você pensa na sua cabeça tecnologia, carro que voa, roupa que voa, né, as viagens espaciais. Sim, tem essa parte, mas um andar inteiro, são 4 andares, um andar inteiro só para falar de saúde e principalmente saúde mental, que é onde tudo começa. No meu caso, onde tudo começou. Tudo começou. E ali eu fiquei assim impressionada porque a tecnologia vai ajudar muito. Então máquinas ali e aparelhos que vão te ajudar a você ter uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Então vai ter aparelhos ali para te ajudar. Aparelhos e técnicas de relaxamento para as pessoas. Então a tecnologia vai ajudar muito. E me chamou bastante atenção em uma das explicações que tinham ali, que estava falando assim, porque desde 2040 nós estamos sofrendo a maior epidemia mundial de suicídio. 2040? 2040. Imagina, nós já estamos vivendo isso agora.
Ah, né? lá em 2070 ele fala que desde 2000... Porque desde 2040, né, entendi. nesse andar, em algumas falas, eu falei assim, gente, 2040? Então, tava falando que... Tá acontecendo já. Já está acontecendo, imagina em 2040. Então, só que as pessoas estão percebendo, Douglas, com toda essa experiência, com toda essa mudança de hábito no dia a dia, eu também, depois que eu passei por tudo isso, mudei os meus hábitos, porque as pessoas estão percebendo que elas vão primeiro se cuidar. Né? Se você não, como disse o chinês, se você não está bem, você não vai fazer nada. Nada bem. Nada direito. Então, graças a Deus, as pessoas estão tendo luz com relação à grande importância da saúde mental. E, de fato, eu até depois, nessa minha época aí de depressão, enfim, eu li aquele livro O Milagre da Manhã. Não sei se você já leu. Não li, não conheço. É bem interessante. Inclusive, ele lançou o outro, que é O Milagre da Manhã para Empreendedores. Tem 2. É um autor famoso, desculpe, até esqueci o nome dele, mas ele passou por um acidente, e aí eu me vi, né? Uhum. Ele passou por um acidente, só que o caso dele foi gravíssimo, ele ficou em coma, e ele foi até, estava assim, realmente designado a ter sequelas. E perdeu a namorada, perdeu o emprego, a vida dele virou um caos, e aí foi quando ele decidiu mudar os hábitos. Ter toda essa prática do Milagre da Manhã. E são 6 práticas que ele fala no livro, mas eu tenho até mais. Que é a meditação, a afirmação, que pode ser a oração, a leitura, a atividade física, a escrita e a outra... Ele faz tudo isso de manhã, afirmação, tudo isso de manhã. Então ele fala sobre você acordar mais cedo, com tempo onde você não vai ter interferências do mundo, para que primeiro você cuide de você. Então, que é o Milagre da Manhã. Então, primeiro sou eu, primeiro eu vou olhar para mim, eu vou cuidar da minha mente, vou cuidar do meu corpo, depois eu vou para minhas atividades do dia. E eu comecei a fazer todas essas práticas, até mais, porque eu incluí o banho gelado, o podcast, Os Executivos. Boa. É isso aí, pessoal. Tem que assistir o podcast Os Executivos todo dia de manhã. Você quer ter sucesso na sua vida, é isso. Com certeza. Imagina, tá lá na academia, né? Às vezes gente, todo o meu tempo eu tô querendo fazer alguma coisa produtiva. Se eu tô me maquiando, mulher, né? Pra se maquiar, fazer cabelo, demora. Fonezinho de ouvido, ouvindo os executivos. Aliás, eu tô até meio preocupado, viu, pessoal? Porque eu tô começando a pensar se a gente vai ter que mudar o nome aqui para As Executivas, porque tá vindo tanta mulher aqui contando tanta história incrível que daqui a pouco nós vamos ter que mudar o nome aqui para As Executivas e não Os Executivos. Mas hoje tem mais uma entrevista aqui, a gente vai entrevistar um homem, ainda bem, porque tá uma sequência de mulheres executivas vindo aqui, sabe? Mas eu não mudaria. Que eu acho que não, tá legal. Né? Eu acho que todos nós nos complementamos, homem e mulher. Para mim a gente se complementa. Eu concordo. Aliás, vou até fazer uma declaração aqui. Eu acho as mulheres infinitamente mais capacitadas que os homens. Eu acho. Sim, sem sombra de dúvida. Porque eu acho que complementa, concordo com você, eu acho que cada um tem um papel, mas assim, eu olho por mim, assim, eu acho que mulher é multitarefa, preemptiva. Preemptiva quer dizer, é multitarefa ao mesmo tempo, ou seja, ela faz ao mesmo tempo várias coisas e faz bem. O homem é binário, o homem tô fazendo aqui, eu não tô olhando aqui, eu tô aqui agora. Aí eu mudo, né? Eu sou binário, eu vou do 0, 1, 0, 1. A mulher, ela faz um monte de coisa, ela tá fazendo aqui, ela tá prestando atenção lá, ela já ouviu não sei o que, ela já falou não sei o que, ela já viu não sei o que. A minha esposa às vezes fala, a gente tá falando isso aqui, ela fala, nossa, mas aonde que você viu isso? Você não viu? Passou aqui? Não. Eu não vi nada, eu tava acontecendo. Então assim, eu acho vocês têm uma competência ímpar. E para várias coisas vocês são melhores que os homens, eu não tenho sombra de dúvida disso. Mas para empreender e para realmente colocar pulso firme em prática, precisa ter foco. Precisa ter foco? Não tenho dúvida. Precisa ter foco. Então, a mulher, eu digo que a mulher executiva, a mulher empreendedora, ela tá tendo que aprender um pouco esse skill meio masculino. Eu digo que eu sou um pouco assim também. Eu tenho um super foco e eu tive que
né, ao empreender, desenvolver esse lado meio masculino. Faz parte, né? Cláudia, estamos chegando no final. Eu queria que você... Foi incrível a história sua, incrível conversar com você. Eu acho que, cada pessoa que está sentando aqui, eu estou aprendendo tanta coisa, tão legal. Tão gostoso, né? Nossa, é sensacional. Esse projeto, para mim, tem sido... Eu quero ver todos. Uma redescoberta de mim mesmo, inclusive, e tô conhecendo tanta gente legal, tanta gente bacana, assim, e tô criando novos amigos, né? O que é mais legal, eu acho que é isso, né? Não é só conhecer a história e tal, mas assim, puxa, tá incrível. E a tua história é uma das melhores que já passaram por aqui, tá? Uau! A sua história e de olha superação. Que eu já vi alguns aqui maravilhosos episódios. Não, teve mesmo, teve pessoas, as pessoas são incríveis, né? Então acho que... Mas a tua história é muito legal de superação. E eu queria agora que no final do bloco você deixasse suas considerações finais e mais do que isso, né? Eu nem vou te fazer uma pergunta que é meio clássica aqui que eu faço, que é... Puta, legal, volta na tua história, o que você mudaria? Eu nem quero, a não ser que você queira responder isso, mas eu nem quero, porque eu acho que você não tem que mudar nada do que você falou, da história que você passou. Eu sei que se a gente mudasse alguma coisa, a gente não estaria onde a gente está hoje, né? Mas assim, eu sempre pergunto, mas alguma coisa lá no passado que você faria diferente hoje com o conhecimento e tal? Então fica à vontade se você quiser responder isso, mas eu queria que você deixasse aqui uma mensagem final de positividade, que você trouxesse dessa tua história linda, um recado final para quem está te ouvindo, para que essas pessoas tenham força, que tudo passa e tudo vai passar. Sim, com certeza. Primeiramente eu quero agradecer, Douglas, foi realmente muito agradável, nem vi o tempo passar, foi muito gostoso e é muito importante poder ouvir isso de você, que a minha história pode aí motivar e quem sabe, né, algumas pessoas que estejam passando por esse momento tão difícil, né, ver que é só uma fase, é só um momento e que com certeza com a sua resiliência, com você, é um momento de você olhar para dentro e se perceber, você vai poder, primeiro muda dentro de você, depois você vai mudar à sua volta, porque empreender não é fácil. Não, nem um pouco. Me preocupa um pouco esses gurus da internet dizendo que todos podem empreender. Empreender é uma tarefa assim que é uma resiliência e um aprendizado diário. E somente com autoconhecimento, somente com você tendo essas estratégias de até espiritual também, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, como nós estamos nesse tripé? Né? Então, olhe para isso, preste atenção. E principalmente, ao empreender, não se aventure porque você gosta de alguma coisa ou porque algum negócio do teu amigo está dando certo e você vai fazer. Nesse momento de autoconhecimento, você vai descobrir o que você gosta, o que te faz bem, o que você é bom. Vá nesse caminho, que eu te garanto que você nunca mais vai trabalhar na sua vida. Isso é um trecho de um livro também que eu já li. Obrigada, Douglas. Eu que te agradeço mais uma vez. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por você ter contado tua história de forma tão genuína, tão bonita, de forma tão leve. Né? Porque geralmente as pessoas se apegam a essas histórias e sofrem com isso. Não, isso transformou você e parabéns. Obrigada. Mais uma vez. Obrigada, pessoal. Muito obrigado. Encerramos mais um episódio de Os Executivos. Essa história linda da Cláudia. Eu acho que se você está passando por algum momento, ou se você não está passando, mas se você gostou da história, primeira coisa, assina o canal, clica no sininho aqui para você ser lembrado. Juro para você que não dói, não custa nada você clicar aqui, assinar. Pelo contrário, ajuda os meninos aqui a manter o emprego deles. Eu vou falar isso todo capítulo agora de vocês. Assina o canal para você ser lembrado sempre de histórias muito bacanas que a gente está trazendo aqui de executivos da vida real que podem trazer insights importantes para você. Até o próximo.